E aí, pessoal, mais um dia, mais um assunto interessante, muito elucidativo e questionador, né? Eu até preparei aqui uns negócios aqui pra gente falar, né? Algumas coisas aqui pra gente debater, pra gente tirar como aproveito, né? Dessa estadia que nós está tendo aqui. O tema, eu não vou muito debater nesse tema não, porque é um tema assim meio que estrúxulos, vamos dizer assim. É um tema sem muita importância, mas, né, a gente vai tocar num assunto aqui, por exemplo, assim, um assunto bobo, mas que é de extrema importância, que você deve e tem que questionar. Sobre a questão aí do porquê, né, a gente não tem resposta, né, sobre as coisas que estão perdurando aí a nossa, vamos dizer assim, vou deixar o caderno de anotação aqui porque eu anotei algumas coisas importantes para me falar para vocês. Mas não é questão que seja a verdade absoluta. Eu quero que, igual eu falei para vocês, em todos os vídeos eu gosto de explanar isso. Eu quero que isso some ao que você tem de conhecimento. Se você não gosta de ter conhecimento e caiu de paraquedas, não tem problema. Aqui você vai ter, penso eu que sim. Mas, para início de conversa, a gente tem que entender uma coisa sobre esse tema que eu estou querendo falar, sobre a questão da gente não saber o porquê que a gente está aqui. O porquê que a gente tem que esquecer e o porquê que você, eu, qualquer um que estiver aqui nesse âmbito humano, ou nessa carcaça humana, seria assim, você tem que entender sobre isso. Porque se você não sabe, e pode ter certeza disso, se você não sabe que se você não procurar alguma coisa para mudar o seu espiritual e levar o seu conceito moral para o lado espiritual ou para o seu lado, ou para o seu lado, não, para o lado mais filosófico, essas coisas assim, você está fadado a falhar e feio. E além de falhar e feio, você está fadado a ficar para trás de tudo. Porque o novo enredo, o novo conceito humano que vai ter daqui uns tempos para frente, não falo do meu, assim, não sei se eu vou ver um pedaço só, mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, se assim por dizer, eles sim, eles vão passar por essa situação. Eu gosto de trazer esse conceito de questão, tipo assim, da questão do ser humano. Ter que correr atrás para entender, porque, gente, você não vai ter ninguém que vai falar para você o que você tem que fazer ou fazer aquele outro assim, para você sair desse esquecimento. Porque tudo aqui é feito para ir contra você, ir contra os seus princípios morais. Essa sociedade foi feita para isso, se você não saiba. Essa sociedade foi feita para desconstruir uma ideia que foi lá em e, e alguns quebrados, ou foi antes de Cristo ainda. Não, acho que não foi antes de Cristo, porque tem alguns livros, algumas coisas que datam algumas coisas depois de Jesus Cristo. Vamos começar do princípio. Do porquê que você não estudar sobre essa questão, não tiver uma questão espiritual forte, uma base forte para você seguir os seus conceitos humanos seria hoje, você vai estar fadado a falhar mesmo, não adianta, você vai ficar aí
à mercê do sistema. Mas o problema não é só viver no mercê do sistema. Você está vivo. E se você está vivo, desculpe, você tem que começar a correr atrás do seu desenvolvimento espiritual, pessoal e muito, muito, muito importante, o espiritual. Porque é de lá que vem isso tudo. É de lá que você vem. Então você imagina, você vem para a Terra, você vira um ser humano, tem seus boletos a pagar, seus filhos e tal, mas como eu trisquei ali no assunto de que esse tipo de sociedade, ele foi construída, vamos dizer, na questão, depois da segunda G. A primeira G foi só um prenúncio, e a segunda G foi para acabar e começar outro sistema. Ou vamos dizer, começou outro enredo, outra história humana. Mas vamos começar lá a partir de Jesus Cristo. Vocês sabem que Jesus Cristo, eu tenho um pensamento, hoje eu tenho um pensamento, talvez pode até virar uma polêmica, eu acho até chato triscar nesse assunto, talvez você ache chato triscar nesse assunto. O nosso Senhor Jesus Cristo, eu sim, sinceramente, antigamente eu era muito mais devoto de Deus, da questão do arquétipo Deus, do arquétipo Jesus Cristo. Por quê? Para mim, no meu conceito humano, Júnior aqui, eu não imaginava que, tipo assim, uma pessoa que, tipo assim, você tiraria sua vida para salvar todo mundo que não fosse da sua família, todo mundo do planeta, por conta que você tem um amor fora do normal, seria assim? Com o seu pensamento agora, mesmo você amando seus filhos, suas filhas, suas mães, seus pais, não importa quem, sua esposa, seu marido, você tiraria a sua vida por esse amor ou não? Agora, com a sua cabeça agora que você tem, tá? Para e pensa um pouquinho. Era assim que eu pensava da questão de Jesus Cristo. Duas possibilidades para mim que era fato. Ou ele veio, né? Ou ele veio para passar essa situação e ao mesmo tempo ele era uma pessoa fraca e não conseguiu fazer o propósito dele, né, que é trazer o amor e tal, e não sei o quê, e acabou morrendo por ser fraco. É assim que eu pensava quando era mais novo. E a outra hipótese era que ou ele veio aqui porque ele foi uma pessoa também que sinceramente não tinha amor a si próprio e não via uma pessoa depressiva, alguma coisa assim, sabe? Aí eu vi a linha do pensamento, hein? Isso era quando eu ainda era ateu. Eu ainda era ateu nessa época ainda. Que eu não acreditava nessas questões tudo, não. Tá, Deus, tá, mas assim, tá, eu entendo mais de outra forma a questão Deus, né? Um arquétipo Deus. E o que é o que eu imagino hoje, depois de tantas coisas que eu estudei, tantas coisas que eu já vi, o que que mudou? O meu conceito de pensar, que é uma coisa que eu queria passar para vocês também pensar também, é o seguinte: tem muita coisa falando sobre Jesus Cristo. Eu tinha a minha ideia, e tem pessoas falando as ideias deles, e alguns que debatem aquele livro, que diz que é sagrado, que não sei o que, tal. Aquilo ali é só o roteiro que é para ter feito essa sociedade agora. Só que é o seguinte, essa sociedade, pessoal, essa sociedade ela foi criada lá, vamos dizer assim, vamos falar da antiga, antes acho que até de Jesus Cristo ainda, na questão lá dos grandes, né, os grandes pensadores, Platão, Aristóteles, né, o Leonardo da Vinci,
Esses caras, tudo tá na história aí, todos que estão na história, tudo era de alguma sociedade oculta. Todas. Se está na história é porque eles eram líderes de alguma sociedade oculta. Todos. Em qualquer livro que você ouvir, hoje eu não sei, né? Porque hoje os estudos agora é outra coisa, tá mostrando outro sistema, outro meio de convivência. Mas eu vou chegar nesse ponto aí. O que é que está acontecendo desde aquela época até aqui agora? Pelo todos os estudos que está vindo aí, todos os estudos que tá aberto para todo mundo, que eu estudei na época, quando eu era mais novo, eu estava com meus 17, 19 anos, mais ou menos ali, 20, 25, 26. Eu para mim achava que isso aqui era tudo bobeira, ficar aí perdendo meu tempo, eu tinha que viver a vida, né? Mas eu não imaginava o que isso ia proporcionar na minha vida. Né? Em pleno anos 90, né? Em pleno anos 90 era faça com o que queres, porque tudo é da lei. Também vou falar sobre isso. Essa é uma frase muito forte e de alguém que vocês conhecem. Penso eu que conhece. Tomara que sim. Você não conhece, vai dar um Google aí e vocês vão entender quem que é. Beleza, gente. Aí, o que acontece? Eu já comecei a falar lá dos grandes pensadores, né? Como eles, na época, foram os grandes pensadores da época, porque eles eram de sociedade oculta. Mas isso foi antes da caça da nossa Igreja Católica. Não, nossa não, a Igreja Romana Católica lá, da época, né? Ela barrou uma pessoa, e essa pessoa era Galileu Galilei, e tá escrito, e tem história falando sobre isso, que ele, além dele ser, assim, ele trouxe as ideias deles para fora, a ideia de um novo planeta, ou do planeta não, que o planeta era assim, girava em torno de alguma coisa, esse tipo de coisa, porque ele era cientista. Ele trouxe a ciência mostrando fatos, mas também não sei se a Terra é a Terra de verdade mesmo, se a Terra é uma bola, porque muitas coisas, sabe, meio que contradiz isso que eu estou falando, que a Terra é uma bola. Mas vamos deixar isso aí para depois, isso aí não vai valer a pena a gente triscar no assunto, só se for uma aula mais fechada, né? Mas aí o que aconteceu? A partir de Galileu Galilei ter dado a ideia, né? A Igreja Católica pegou, olhou bem do olho assim e falou assim: meu parceiro, se você está fazendo alguma coisa que não é de fazer, você vai se lascar. Nós vamos, ó, você, tá? E o que ele fez? Ele viveu o resto da vida dele depois, né, de ser ameaçado. Ele viveu como se fosse numa, vamos dizer, uma prisão domiciliar. Ele não saía mais de casa. Ele não mostrava mais os estudos dele para ninguém. Porque ele ficou com medo. Só que Galileu Galilei, depois, e se não me engano, ele era de uma ordem mais antiga ainda do que essas que foram criadas, né? Do iluminismo, que você já sabe o que é, né? Que foi ali abaixo de 1776 que foi criado. Diz que foi criado nessa época, mas eu acho que o iluminismo já vem desde depois de Jesus Cristo. Porque essas sociedades antigas aí, e de ordem ó, muito mais antiga do que vocês imaginam que tinha, egípcias, gregas, romanas, sérvias, e essas sociedades antigas aí, essas populações que viveram aí essa época da época romana, até antes de Jesus Cristo. Tanto que também tem estudo também que fala que Jesus Cristo foi o iniciado, tá? Não estou falando isso para vocês assim, falar que, não sei o que não. E a história de Jesus Cristo tem ienes, mas só que tem 3 que bate com a história. Tem 3 que não é muito igual a da Bíblia, que é o livro que talvez vocês consideram como sagrado, eu não considero como nada.
como eu vejo como um roteiro, porque esse roteiro, ele vem desde lá. Agora vai vendo. Eu não sei o porquê. Assim, eu não sabia, né? Eu não sei o porquê. Aí foi quando eu comecei a me questionar. Por quê? Se uma pessoa tão boa, trouxe tanta melhora, tanto amor, carinho, você salvar a sua vida, salvar seu próximo, ajudar a sua família, a sua base é a família. E por que que esses cristãos vinham sendo, vamos dizer, eles vinham sendo caçados, atacados de todos os lados, não importa qual. E assim eu me aprofundei um pouco mais também em livros, me aprofundei um pouco mais em algumas questões, e esses livros não chegou a quase nada, até eu conhecer um colega que eu falei para vocês desde o início, ele era de uma ordem aí, e ele falou algumas coisas, outras ele falou, ó, eu não posso falar, eu posso te indicar, aí você tira seu conceito daquilo. E aí ele me indicava, vê isso, vê aquilo. E aí foi onde é que eu fui ver a questão da perseguição tão forte que tem até hoje. Até hoje tem sim, gente. Uma perseguição forte demais da conta. Em cima da questão do cristianismo. Por que acabar com o cristianismo? Para quê? Qual que seria o intuito disso? Isso tudo começou por causa desse camarada chamado Galileu Galilei. A partir dele, as pessoas, os grandes pensadores, criaram as sociedades secretas. É, as sociedades secretas foram criadas, assim, ela mais secreta, né? Porque antigamente não, tinha as escolas de mistérios. As escolas de mistérios era onde Galileu Galilei, eu acho que Jesus Cristo também caiu lá dentro dessa também, e algumas outras também, que era do Egito, que era para todos. Aquele que pudesse ir lá e quisesse estudar, estava lá, podia ir tranquilo. Só que aí a coisa começa. Criaram lá naquela época as sociedades, né? E aí eu sei se você sabe o que aconteceu depois que Jesus Cristo, vamos dizer assim, um arquétipo, vamos dizer, para mim é um arquétipo, né? Ou um personagem criado na história. Por quê? Olha, por mais que a Bíblia seja um livro trazido de outros livros, vocês têm que entender que isso foi trazido por um propósito, para uma questão que não é muito interessante. Primeiro, aos primeiros olhos, assim, olhando de frente, os roteiros foram editados há muito tempo e foram editados durante essa época também. Os romanos, os grandes imperadores, eles estavam dentro de seus reinos lá olhando aquilo para lançar para a população um enredo para eles seguirem. Mas o que é que Jesus Cristo tem a ver tudo com essa bandalhada toda, né? Por que eu trisquei nesse assunto? Talvez vai achar assim que é doideira, mas não é doideira, gente. Isso é estudo. É estudo. O que é que aconteceu, pelo que consta nos livros antigos? E vocês podem procurar no Google também, que vocês vão achar isso aí. Eu vou dar o Google, só o Google como fonte, tá? Por enquanto. Que é o mais básico de todas as fontes. Detentor de quase todos os conhecimentos. Não é nada. Tem outros aí, tem DuckDuckGo, tem uns outros navegadores aí que é muito, tem coisa até além disso aí. Mas eles só lançam, no Google só lança aquilo que é para você ver. Mas lá é para você entender que lá tem o que eu estou falando. Vocês podem procurar. Que após Galileu Galilei
ter sido ameaçado e ter ficado em cárcere em casa, alguns outros pensadores que não via ele mais, viu o que aconteceu com ele, e assim eles criaram sociedades secretas. Criando essas sociedades secretas, o que aconteceu? Esses pensadores vieram a plano, a cabeça, assim, a fundo em algumas questões. Lá eles tinham liberdade. E eles passavam conhecimento de sucessor para sucessor. E para pessoas interessadas, para pessoas interessadas. Não para qualquer um. Tanto que tem reis, tem, tem um monte de aí que sabe dos grandes feitos desses caras. Essas sociedades aí moldaram a história do que você conhece como planeta. A partir dessas eras, né? Desses milênios aí. Porque foi assim. Jesus Cristo está tão impregnado, o arquétipo Jesus Cristo está tão impregnado nas pessoas, que ele foi tão forte, que ele virou um marco da história humana. Nem Buda, nem Buda chegou a esse ponto. Eu também acho ele também um cara picas da galáxia também, conseguiu fazer quase os mesmos feitos. Mas ele ascendeu por outros tipos de questões, mas também passou pelo mesmo processo aqui na Terra. Viveu como um ser humano e viveu bem, como um grande filósofo, como um grande mediador de causas. Jesus Cristo ainda está impregnado em todas as situações, porque é assim, gente, como é que eu vou dizer? Tomara que isso não vira bagunça na internet. Olha, é só para vocês pensarem um pouco. A partir dessa época das sociedades secretas, começaram sim, essas pessoas que são os DGs hoje, encarnarem lá, falarem o que tinha que ser feito, fizeram um escarcéu gigante em questões com coisa assim boba, né? Igual os jubileus, por exemplo, né? Os jubileus era caçado, até tantos. Por que eles estão caçando? É isso que eu queria chegar nesse ponto. Por que desde aquela época eles estão caçando esse camarada? Ou a linhagem desse camarada? Tem coisa muito mais a fundo. Mas vou falar uma coisa superficial que vocês vão achar até pela internet. Se vocês fizerem pesquisa, vocês vão achar tudo. Eu não vou ficar dando aqui nem apontando site, coisas, livros, esse tipo de coisa. Não vou por enquanto. Mas o que acontece? Se você for observar isso tudo, por que eles vêm caçando logo os cristãos? Porque imagina aqui comigo. Imagina comigo aqui. Você é o... Eu vou dizer que você... Vou supor que você é o controlador desse sistema. Certo? Você controla tudo. E aí o que acontece? A narrativa de Jesus Cristo era para ter acabado lá. Ter morrido como exemplo. Mas o exemplo foi tão bom, porque esse é o plano. É pacificação. É pacificar. Se você não pacifica, você vai virar o quê? Você não tem linha de pensamento, você não tem nada. Você não é o cara que vai começar a olhar fora das coisas. Enquanto você for um rebelde sem causa, que o sistema criou, porque isso foi criado, e eu vou falar também por que foi criado. E como foi criado e quem criou. E esse também você pode constatar que foi assim que funcionou, que foi também que ocorreu. Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo para cá, já era para ter acabado. Já era para ter encerrado. Encerrado mesmo ali a história de Jesus Cristo por ali. Então, não era para existir mais cristãos. Seria assim, era para ser um enredo, era assim. Então,
Aquela história de Jesus Cristo, para chegar ali em Jesus Cristo, morreu ali e acabou, como se fosse aquele de Brahma, aquele lá de Vishnu, aquele também da história de Roma, da Grécia, né? Da antiga Grécia, dos vikings, de quem mais? Desses mundaréu de coisa que está escrito pela história aí. Mas essa que quiseram falar, certo? Mas só que o problema não foi isso. O problema é que o cristianismo perpetuou. E o que aconteceu? Não tinha como acabar com esses caras, porque eles já tentaram, viu? E muito ainda estavam tentando. O motivo é simples e grosso. É porque eles querem acabar com esse enredo. Esse enredo chegou antes da era medieval. Vocês podem ver o que aconteceu. Depois de Jesus Cristo, começou aquela era medieval dos impérios, né? Que eles também caçavam todos os cristãos, os que eram descendentes não sei de quê, descendentes de não sei o que lá, Maria Madalena, os Cavaleiros de Malta, que é da Sociedade de Maria Madalena. Se vocês não sabem, procurem saber, que vocês vão saber o porquê que existiu os Cavaleiros de Malta. Também cultuavam também o cristianismo. Maria Madalena também foi, como se diz, não é só, o nome não é Maria Madalena, tá? É outro nome, mas que foi colocado como Maria Madalena. Ela, pelo que falam, também era de uma sociedade secreta que colocou também na sociedade secreta falando sobre a questão de Jesus Cristo. E assim disseminou um pouco mais. E assim, aquilo que era da era medieval, o conhecimento foi escancarado lá naquela época do Egito, certo? Só que na era medieval deu aquela escuridão, você pode perceber, deu aquele emburrecimento no povo. Todo mundo que veio daquela época, até depois de Jesus Cristo, ali uns 80, 90 anos, ali ou mais, eu acho que até mais um pouquinho, 100 anos depois de Cristo, o povo foi se emburrecendo. As religiões foram aumentando. Foi crescendo o número de religiões. Foram, tipo, meio que, vamos dizer assim, vamos dividir para conquistar. E eles já sabiam disso. E não era de hoje. Roma não era besta naquela época. Roma nunca foi. Só que o que acontece? Se vocês fossem eles, como que você derrubaria o cristianismo depois da morte de Cristo? Pensa, pra você ver. Pensa assim, só raciocina. Deu conta? Beleza. Guarda para você um pouquinho aí. Agora você junta essa que eu vou falar para você agora. Já que eles querem criar outra sociedade, eles criaram os impérios. Entendeu? O enredo agora é os impérios, é os reinados. Eram os reis. O palco do momento era a Europa. E os outros lugares? Os outros lugares não existiam para eles. Mas a história estava correndo ali. Os DGs que criaram esse enredo todo no planeta todo aí, eles só eram na Europa. Ali era o enredo. Eles voltaram dali do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio ali, eles voltaram para a Europa, seria assim. E lá foi o palco do momento. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tá, tudo bem. Eles fizeram os reinados lá e tal. E você viu o tanto que eles caçaram os cristãos? Por que tanto ataque dos cristãos, né? Era tudo para isso, gente, para acabar com o enredo que era para ter acabado em Jesus Cristo ali, aquela encenação, ou sei lá o que foi aquilo lá de Jesus Cristo. Hoje tem encenação, né? Aquelas encenações lá tudo. Mas que coisas aconteceram sim naquela época, mas não foram do jeito que consta lá no livro sagrado, tá? Começa a patinar a sua ideia aí, começa a olhar direitinho sobre esse livro sagrado, já começa a ver tudo que vem dele, vem contando do final para o início.
tudo dele. Começa a perceber que vocês vão ver tudinho. Aí vocês vão ter uma nova sociedade daqui para frente. Agora que lá vem. A Bíblia foi criada só depois que a maioria dos reinados já estava acabando da era medieval. Mas ela já existia antes. Era o Velho Testamento, que já tinham pegado poucos livros, né? Que é tipo assim, para controlar uma sociedade você tem que ter alguma coisa forte. Alguma coisa que coloque o seu povo no lugar, que faça ele obedecer, seria assim, a não sair das regras. Aí, na época, as regras eram duras, era rígida. Quem não quisesse, ó, simples assim. E outra, vamos dizer que passando essa época, eles não conseguiram. Ainda vieram o quê? Vieram e falaram, não, gente, nós temos que acabar com aquele enredo que está lá atrás, vamos acabar com aquele enredo. Essa novela aí, não sei se você lembra daquela novela Os Mutantes, lá do, lá do Edir Macedo. Essas novelas, cara, você viu? Passou de uma novela para outra, entendeu? É mais ou menos isso, cara. É só isso que está acontecendo. Eles querem tirar de cena isso, a base familiar, por isso que eles estão atacando hoje. Lá naquela época eu não entendia por que eles hoje estão atacando a família. Desde a época do Iluminismo, para os tais que hoje se denomina aí os Iluminados, né? Foi criado lá em 1776. Esses caras, esses aí vieram para fazer essa limpeza, tá? E aí o que aconteceu? Vamos fazer uma limpeza geral de quem começou e os percursores disso, os mais que tem a fé lá, não sei o que, no cara, né? Começou a pegar quem? Os jubileus. Aí vocês agora entendem por que existiu essa guerrinhas aí. Sacou? Então essas guerras, quando elas são proporcionadas para acabar com um enredo, tipo assim, uma população que não precisa estar mais lá naquela cena, acaba. Moisés foi um, tá? Moisés acabou com um monte, mas foi um monte de pessoas. Isso seguindo aquele roteiro do Velho Testamento. Mas que lá na época tinha o camarada lá que se ele não fizesse, eles se lascaram. Se lascaram não, eles se lascariam se não fizesse. Hoje, esse camarada, eu não sei o que aconteceu com ele. Realmente eu não sei. Mas ele vem como se fosse o detentor da verdade desse livro sagrado, tá? Vem com esse nome aí. E muitas religiões seguem ele. Eu não sou muito adepto a essa questão. Eu só estou chateado com algumas partes da Bíblia, principalmente daquele do Apocalipse. Não estou falando que ele é errado, não. Eu estou falando que ele é o que veio para fazer aquela mudança que eu falei para vocês. A questão do final da limpeza que era para ter feita. E o que eles fizeram? Quando eles fizeram o tal dos iluminados lá antes antes da era medieval e perante a era medieval, eles tinham ainda o resquício do cristianismo. E aí eles queriam acabar com aquele negócio do cristianismo. Mas a base do cristianismo é o quê? É amor a você e a sua família. A proteção familiar. Por isso que hoje eles atacam a cultura familiar, a sua família, ao seu mal-estar familiar, a tudo, ao seu bem-estar familiar, quer dizer, e tudo que você imaginar que cria uma estrutura familiar. Então, ou seja, na Europa eles conseguiram. Lá vocês podem ver que a maioria das pessoas não conseguem ter filhos mais. Eles não querem ter filhos. Por quê? Eles já seguem essa cartilha. Mas os muçulmanos não. Os muçulmanos não fazem isso. A Europa já está quase tomada, vamos dizer assim, por árabes. Seria assim, árabes não, muçulmanos.
E muçulmanos é igual a gente, cara. Nós é brasileiro, velho. Esse também pode ser considerado como brasileiro, mano. E menino é o que não falta pra nós. E fazer é muito fácil. Mas lá não, lá eles não querem isso. Lá no Japão, eles entenderam isso numa certa época. Que lá eles não queriam que aumentasse a população. Só que eles não imaginaram que a população deles também podia sair de lá e ir para outros lugares, né? Conhecer outras áreas. E a cultura deles, levar a cultura deles para outro canto. Mas não. Eles queriam somente os homens lá. E assim eles perpetuaram por muitos e muitos anos. Só que depois de um certo tempo, o governo de lá mesmo, eles viram que se eles não fizessem um retrocesso disso, depois da década de 90, eles iam acabar. E aí a cultura japonesa, aquela antiga cultura japonesa, eles não queriam perder. Né? O do budismo, outras coisas assim e tal. Porque as outras culturas influenciam muito na cultura do ser humano, de qualquer área. Mistura de várias culturas, transforma em outra diferente. E assim, esses países foram tendo a sua redução populacional. Só que, se vocês não, eu acho que vocês lembram. Vocês lembram de uma migração que aconteceu lá na, eu acho que foi lá para assim, foi em massa, aquela época lá, acho que o pessoal, os africanos mudando lá para, como é que é o nome lá, lá do país, gente, lá no, e eu só sei que era no continente, lá na Europa, sabe? Na, lá onde é que aquele cara do bigodinho, lá na Alemanha. Lá na Alemanha, tufiou de imigrante. Por quê? Lá o pessoal não quer mais continuar a sua sucessão. E aí o que eles fizeram? Forçaram a imigração. E eu comecei a observar aquilo na época que eu vi a Premier, não sei lá o nome dela, aquela velhinha lá que fica com a mão, gosta de ficar com a mão desse jeito aqui, ó. Ela não é Illuminati nem um pouquinho, ó, o nome que já falei, o Iluminado nem um pouquinho. Ela não fica desse jeito, ela não faz assim, todo lugar que ela tá assim. Procura pra vocês verem. Vocês a chanceler, sei lá que aquela é lá, a Premier lá lá da Alemanha. Ela ela percebeu isso, como ela é um dos DG, né? Ela também faz parte dos DG. Todos da Europa faz parte do DG e eles sabem disso. Vocês viram essa migração que está acontecendo dos árabes para lá? Por que isso está acontecendo? É que eu acabei de falar para vocês. A maioria da população estava indo o quê? Brasileiro. Está indo muito brasileiro para onde? A mistura do Japão. Eles queriam fazer uma mistura do Japão com a cultura brasileira. Porque eles eram muito... Não era porque cara de dança, cara de carnaval que é sem vergonha, não. É outra coisa, porque lá... Você pode ver que agora eles são muito voltados ao quê? Ao lado do lado mais sexual. Que eles não eram tanto assim. É o lado mais libertinoso, seria. Eu tô falando isso, gente, é para vocês prestarem atenção. Não tô falando para vocês levar isso como verdade, mas eu quero que vocês corram atrás para vocês entenderem. Dá uma olhadinha, dá um Google, que vocês vão ver tudo isso que eu tô te falando. Tudo que eu tô falando. Se vocês assistiram as TVs da época, vocês vão ver isso que eu também tô falando. Das imigrações que aconteceu, ainda está acontecendo. Pelas redes sociais você sabe o que aconteceu. Pelo o meio do sistema, como é que eu vou dizer? Do meio do sistema cultural, ele foi sendo derrubado desde 1904. E vocês nem imaginam quem que foi o percussor dessa história. Talvez todo mundo vai falar, mas não sei o que. Ele... todo mundo acho que já conhece. Penso eu que já. O nome dele é chamado de Aleister Crowley. Diz que é o maior satanista do mundo. Que foi
orientado por uma entidade espiritual, olha, entidade espiritual do mal, para fazer aquilo que eu falei para vocês, acabar realmente com a base que cria o cristianismo, que é a base familiar. E aí o que acontece? Criaram-se aquela segunda G. Criando a segunda G, foram atrás dos primeiros, né? Os primeiros que era dessa linha do cristianismo. Você sabe quem que eu tô falando? Pegaram eles e ó, surra, e ó, fatalismo, né? Você já sabe. Vocês podem procurar pela internet, vocês vão ver muita foto aí. Os caras empurrando de trator com toda a naturalidade do mundo. Os caras lá dirigindo tratorzão e empurrando aquele bundaréu de coisinha lá dentro do buraco. Talvez não vai estar muita amostra, porque hoje os conteúdos estão muito sensíveis na internet. Tudo está sensível. Você não pode criar mais nada, que o povo está ficando sensível. Vai ser besta para lá, moço. Isso é para gente ignorante. Pessoa que tem cabeça aberta e é desperto não tem essa tipo de palhaçada, mas, igual eu contei, 95% ou até menos do que isso, não tem nem ideia do que isso que a gente está conversando aqui. E muito menos quer ter ideia, quer só pagar os seus boletos, viver sua vida, comer. Então, a partir dessa época de 1904, quando esse camarada criou uma sociedade, eu até esqueci o nome dela agora, não sei se é LAN, o nome dessa sociedade LAN. Essa sociedade, ela foi a mesma que aquele cara lá dos capirotos lá foi também, o Raul Seixas. Eu gosto das músicas do Raul Seixas, cara. Nossa, libertador demais e tal. Ele é da linha do Aleister Crowley. Mas o que acontece? Tudo que vem do Aleister Crowley vem para atacar a base familiar. E adivinha? O que é a base do cristianismo? Vocês estão entendendo? É isso que eu estou acabando de falar. É isso que eu queria colocar para vocês pensar. Esse camarada criou em tudo, em todos os lugares, cultura. É a base da cultura. Você pode ver que todas as culturas do nosso país já estão acabando. Está acabando mesmo. Nós não tem mais esse negócio voltado a isso, aquilo outro, não sei o que, gaúcho, tudo vai ser uma mistura só, ok? Mas a base familiar acabou. Acabou não, já tá por um fio. Tá por um fio. E aí, os filhos não querem seguir mais a linhagem dos pais, porque agora, depois que a Madame Blavatsky fez esse conceito dela, o mundo já está vindo esse tipo de pensar que é o meu, que é o seu, que é o pensamento de outras pessoas. Se você está conseguindo assistir até aqui, se você assistiu até aqui é porque você quer saber de alguma coisa a mais. Você não acredita só nisso aí que estão falando na internet, nesse negócio de espiritualismo aí tão bonzinho, que não sei o que, e não esquece que tem uma fachada esquisita atrás, certo? Então, é que eu falo, e eles enviam desde aquela época, vocês podem ver, ainda mais saindo da época daquele segundo conflito, e saindo do segundo conflito, o povo estava tudo desacreditado, não tinha mais o que fazer. Aí eles criaram um meio para trabalhar, que era a era industrial, e os povos ainda estavam desanimados. E o que eles fizeram? Vamos colocar isso nas artes, na cultura. Que aí na cultura a gente acaba com tudo. E acaba com esse enredo logo. Que já era para ter acabado. E entenda o porquê que já era para ter acabado. O motivo por que era para ter acabado isso aqui. E nós estamos perdurando isso aqui ainda. Por conta dessa questão. Agora que vem o ponto bonito. Ó. E estudando mais um pouco, mais profundo essas coisas, eu descobri que há um jeito de
há um jeito de sanar isso tudo. Não é questão de coisa, eles estão conseguindo, tá? Eles estão chegando lá. É trazer, vocês podem ver até na Bíblia tem, um novo Cristo. Um Cristo diferente. Um Cristo mais universal, seria assim, abrangindo até todas as religiões. Por quê? Todas as religiões estão, todas, falam sobre o amor, sobre o carinho, sobre a delegação do próximo, a ajudar o próximo, mas essa era já acabou. Já era para ter acabado a sociedade em 1950. 1950 era para ter acabado, 1969 mais ou menos, era para ter começado outra era. Por isso que nós estamos atrasados e por isso que eles estão com essa agenda tão corrida, fazendo essas coisas esquisitas acontecendo durante esse tempo. Por quê? Está atrasado o outro enredo, o outro negócio, mas eles já estão colocando já em prática. Mas junto com o enredo do outro antigo, que eles já encerraram. E eles são metódicos com essas coisas. Esses DGs são metódicos com tudo que eles fazem. Tudo tem ciclo, tudo tem tempo e hora para acabar. Mas esse não acabou. Por isso que eu estou falando para vocês. Vocês podem ver que nenhuma cultura antiga a gente trouxe muita coisa deles na nossa sociedade. A nossa sociedade ela foi fabricada. E essa cultura que todos acham que tem, elas foram implantadas. Todas. Não importa qual. Só que, quando o pessoal viu que isso não ia acabar e começou a disseminar o cristianismo para todos, porque é o amor ao próximo, a base familiar, amor, essas coisas, incondicional, e esse nome, Jesus Cristo, nunca acabou, nunca saiu da cabeça de ninguém. Ele virou um arquétipo. Vocês entendem por que eu estou falando para vocês que isso aqui virou um arquétipo? Então, o que acontece? Aí precisaria de uma outra coisa, que esse é um plano também, que se vocês observou, que é o plano que eu falei para vocês, da segunda vinda de Cristo, mas de outro tipo de ser, diferente, um ser totalmente ali, magnânimo, né? Assim, você não perpetua mais a história dele. Como isso ia acabar? Agora que está o ponto. Acabando com o cristianismo, que era aquele roteiro antigo, que era para ter saído dos outros roteiros. É isso que ele está querendo fazer. Então, ou seja, eles querem misturar espíritos, espiritismo, coisas espirituais com coisas muçulmanas e mais não sei o quê. E essa mistura de toda a sociedade humana, de todos os lugares, de todas as culturas. Acabando com a cultura, você tira o individualismo e tirando o individualismo, você tira os grupos que fazem as sociedades secretas ser muito fortes. Então, as sociedades secretas, elas criam esses roteiros, e aí o que acontece? A outra sociedade secreta, que é as mais fortonas, que é acima dessas, ela não pode colocar o enredo dela aqui de novo, para a próxima civilização que vai vir. Por isso que estão falando sobre essas mudanças de sistema. Eu achava que isso era besteira, até quando eu falei que isso era um meio de eles mudarem o cenário. E eles vão mudar esse cenário. Não sei o porquê que eles ainda não acabou, mas já era para ter acabado. Já era para ter sido encerrado já faz tempo. Mas mesmo assim não acabou. Então, igual eu falei para vocês, era muita coisa naquela época que vinha acontecendo e eles vêm tentando fazer essa limpeza desse cenário e tirando da cultura humana o cristianismo. Então é isso, aquele outro, mas o cristianismo tal. Cara, eu não sei o porquê, mas era para ter sido só uma parte da história o cristianismo.
Não era para ter vindo desde a era medieval, que eles tentou acabar com isso de todos os jeitos. Mas até eles descobrirem que a base não era uma pessoa, a base era a família. Jesus era uma base familiar. O arquétipo Jesus era uma base familiar. Então, como que acaba com isso? Lá na época, não sei se vocês não gostou, mas o que aconteceu? Um iluminado aí, chamado Aleister Crowley, né? Foi lá e conversou com os caras da onde? Do astral. Conversou com os caras, aí os caras falaram, não, cara, é muito fácil. Vamos começar por baixo. É ali que a gente tem que começar. Então, como é que se derruba uma sociedade? Você tira as pessoas, tipo assim, você tira a base da pessoa, você não cria uma pirâmide da base pro topo, né? Você cria o quê? Da base pro topo, não do topo para a base, né? Eu tava falando, eu falei errado. Mas é isso aí, gente. Esse eu sei que é um trem meio chato de estar triscando, é um assunto que trisca muitas situações, traz um contexto novo, mas é isso que eu tô querendo falar para vocês pegarem esse fragmento e colocarem no seu monte de fragmentos de verdade, e depois você no seu mural de verdade, você vai lá, talvez aquela pecinha vai ser aquele pedaço que vai te ajudar. Por isso que eu falo, nenhum assunto você tem que jogar fora 100%, porque você pode tirar alguma coisa de importante dele, não importa de quem. Uma pessoa que está ali, uma pessoa que está deitada no chão, uma pessoa que não come há 30 dias, uma pessoa que... Alguma coisa você vai tirar dessas pessoas. Uma pessoa ruim, uma pessoa que só faz tirar a vida dos outros, uma pessoa que só destrói a vida dos outros. Você vai tirar um ponto daquilo uma hora. E vai ser bom para você. O mosaico da verdade é uma coisa que vai ser boa para você. Entendeu? E você vai seguir a linhagem desse mosaico. É isso que eu estou falando para vocês. E, gente, já está aperturando muito. Tinha muito mais coisa aqui para me falar. Mas eu vou deixar. Porque vídeo longo, muitas vezes, fica enjoativo e cansativo. Então, vamos deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente fala alguma coisa sobre. E assim a gente debate mais coisas e coloca mais coisas em dias, né? E se vocês gostaram do conteúdo, compartilha aí com quem vocês acham que vai ajudar a entender um pouco esse contexto que está acontecendo. Leve isso aí ao máximo a qualquer pessoa que você puder levar. Vai ajudar demais, dá conta o conteúdo também ser espalhado para as pessoas. Eu não quero ficar batendo muito nessa tecla, mas vai lá, compartilha aí com o canal, aí, os seus vídeos aí, compartilha aí os vídeos do canal com as pessoas que você gosta, pessoa que você quer que entenda isso, porque vai chegar uma época que isso vai triscar em você. E quando triscar em você, você vai lembrar de alguns daqueles fragmentos que eu falei para você. É isso que eu estou falando. É se preparar para isso. Então compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo, deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho. Me desculpa pela engasgada, mas eu não preparo nada. Eu só chego aqui, anoto uns negócios e falo para vocês. Simples assim, porque tem coisa que a gente não pode triscar aqui dentro, mas a gente tem que fazer a nossa parte de ajudar também a plataforma, a divulgar também as coisas, né? Então, é isso aí, gente. Fica com Deus, amantíssimo, e a prosperidade venha à sua casa.